dia. Bom dia. Dizem que falta de tempo é falta de prioridade. Na verdade, falta de importância que você dá ao que você precisa fazer. Tava lembrando disso quando vim pra TV hoje de carro e o banco do meu carro toda hora nheco. Falei, gente, eu preciso pôr um óleo nesse banco. Eu tenho até tempo para fazer isso, mas tem que chegar em casa, subir no apartamento e descer e não consigo fazer isso. Então é falta de importância, de prioridade. O dia tem 24 horas. 8 para dormir, 8 para trabalhar, 2 horas para ir voltar do trabalho, mais 1 hora para almoçar, mais 1 hora de atividade física. Sobram 4. E a gente passa 3 horas por dia, em média, no telefone celular. Realmente não sobra tempo para quase nada. É prioridade, é falta de interesse. Enfim, e a gente ainda tem que comer bem, né? Na maioria das vezes. Falando em prioridade, o tema de hoje é super importante. Mais de 30 milhões de brasileiros são obesos. E o sonho de muitos é conseguir comer menos. Uma alternativa para o prato ficar assim mais leve é o balão gástrico, que ocupa uma parte do estômago. Olha o Roberto, ele perdeu mais de 14 quilos e teve até que renovar o guarda-roupa. Número de camisa eu pedi 2 tamanhos, de calça também 2 tamanhos, senão não dá, nem com cinto não dava para segurar mais. A Célia perdeu 43 quilos com a cirurgia bariátrica. Disponibilidade para trabalhar, com vontade de sair, mais animada. Mas o cirurgião bariátrico, o Dr. Caetano Marquezini, está aqui hoje com a gente para explicar que a operação é apenas uma parte desse processo. E com a ajuda do psiquiatra, Dr. Alexandre Pinto de Azevedo, a gente vai entender por que algumas pessoas fazem a bariátrica e engordam tudo de novo. Eu ainda sou. Eu sou um comedor compulsivo, né? Dúvidas? Manda para cá, g1.com.br/bem-estar. A gente vai ver agora que muita gente passa a vida inteira fazendo regime, dieta, tudo errado. E acha que a cirurgia bariátrica pode resolver tudo de uma hora para outra. É uma pena, mas não é bem assim. Meu médico, ele olhou para mim e falou, olha, Eduardo, a situação tá difícil, né? Ou você toma um jeito na sua vida, ou, infelizmente, o seu tempo de vida vai ser curto, né? Era a obesidade que ameaçava o Eduardo. Aos 24 anos, o empresário passava dos 130 quilos, resultado da má relação com a comida. Eu ainda sou. Eu sou um comedor compulsivo, né? A compulsão alimentar e o preconceito acompanharam o Eduardo desde a adolescência. De eu entrar na sala de aula, no meu colégio, de eu sentar na cadeira e todo mundo fazer aquela brincadeira de levantar e sentar. Ele enxergou a solução na cirurgia bariátrica, mas não foi tão simples a cirurgia. O sobe e desce do Eduardo surpreende. Há 10 anos pesava 134 quilos, subiu a 149. Com a cirurgia caiu para 124 e depois diminuiu para 109. De 109 ele disparou para 133. Eu comia como uma pessoa normal. E quando a comida não passa no anel, ela volta. Então eu comia e saía direto pro banheiro. A última etapa foi uma vitória. Dos 133, ele desceu a 105, menos 28. A transformação veio com tratamento psicológico, psiquiátrico e nutricional. O cardápio mudou e o ânimo também. Vamos lá, vamos ver. Boa, Du. Diminuímos. Está sendo um trabalho de reeducação alimentar. Hoje, se eu como um pouco a mais, eu me sinto já mal, sabe? Então, isso está sendo bem legal. O mundo do samba conhece bem a Solange. Ela é presidente da escola Mocidade Alegre, do Grupo Especial de São Paulo. E gosta da boemia. Meu negócio mesmo é um bom chopinho, torresmo, o franguinho, não tem jeito. Combina com samba, tudo isso. A Solange tem 52 anos e passou quase toda a vida acima do peso. Ele? Assim como o Eduardo, ela só resolveu emagrecer depois de sentir que estava em perigo. O alerta veio depois da morte de 2 irmãos. Eu perdi um irmão de 24 anos, justamente por obesidade. Aí eu tinha uma irmã, mais nova que esse meu irmão que faleceu. E ela veio a falecer em 2003, com 40 anos.
Ela já tinha um grau de obesidade grande. Nessa época, Solange estava muito acima do peso e apostou na cirurgia bariátrica. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu estava pesando quase 160 quilos. Eu cheguei a pesar 80, 85. Mas ela não fez o tratamento que precisava, nem psicológico, nem alimentar. O corpo reagiu. Engordei uns 40 quilos por aí. Bastante. Pão no almoço junto com a comida, refrigerante. Ela não segue uma dieta saudável. Sabe que não é só uma questão de fome. Eu acho que meu problema realmente mesmo é psicológico. É muito mais da minha cabeça, porque a cabeça comanda o corpo. O Eduardo concorda com a Solange e segue firme no tratamento em busca de um projeto. A primeira meta, quando eu comecei o tratamento com a doutora, foi baixar dos 3 dígitos. Esse foi meu sonho, que eu tô para conseguir. Baixando dos 3 dígitos vai ser a vitória da minha vida. O fato, né, doutor Caetano, é que muita gente vê a cirurgia bariátrica como uma moeda de apenas 2 lados. Ou um sucesso absoluto, ou um fracasso que quando as pessoas voltam a engordar é o que elas sentem, né? Sentem fracassadas. Mas não é apenas isso, né? É um processo longo e é isso que a gente vai discutir hoje aqui no Bem-Estar. É um processo porque... Ui, caiu! É um processo que tem a ver com a saúde. Sem dúvida. Todo esse processo, eu falo sempre que a cirurgia bariátrica, ela é o primeiro passo, grande passo, para o resto de uma vida. É uma caminhada. A obesidade é uma doença crônica e deve ser tratada como tal. Quer dizer, a cirurgia vai tirar da pessoa aquele grande empecilho que é esses volumes grandes de peso com doenças associadas. Mas a partir dali, com a matéria que a gente viu, existe todo um segmento e um acompanhamento depois que é tão importante quanto a cirurgia. Porque as pessoas podem querer emagrecer por ficarem mais bonitas, mas na verdade o que elas fazem quando elas emagrecem é que elas melhoram muito vários aspectos da saúde. Vamos ver o que melhora quando a gente realmente consegue emagrecer e consegue passar por esse processo de uma maneira saudável. A gente está vendo ali controle da pressão alta, né? Tem muito mais coisa, né, doutor? Controle do diabetes, alívio de dores e problemas na coluna, joelhos. Veja, é importante que as pessoas lembrem que a cirurgia, ela não tem só a ver com peso, com obesidade, ela tem a ver com várias doenças. Melhora da apneia do sono, a apneia do sono é o ronco. Os pacientes que roncam muito, de repente param de roncar, têm problemas de respiração, voltam a respirar assustados, às vezes acordam muito cansados de manhã por falta de sono. E a melhora da mobilidade. Quando a gente fala em mobilidade, a gente fala, lógico, de subir e descer escadas, viagens, a gente fala de várias coisas, mas veja, existem coisas simples que as pessoas obesas perdem durante a vida, que quando eles voltam no consultório contando pra gente, são coisas como simples como cruzar as pernas, como colocar um sapato de amarrar, como atravessar uma catraca de um ônibus. Então são coisas muito importantes que para nós que não temos convivência com esses tolhimentos do dia a dia, a cirurgia acaba ajudando essas pessoas. Tem uma dúvida que chegou agora da internet, para a gente continuar a conversa aqui, doutor. Olha, Karen, tenho parentes que continuaram comendo muito após a cirurgia, o que fez o estômago inflar novamente. É comum acontecer? Na verdade, o que é comum acontecer é que aqueles pacientes que não foram adequadamente tratados no pré-operatório sobre o controle da quantidade de comida ingerida, eles vão manter o mesmo padrão alimentar depois da cirurgia, particularmente depois de 18, 24 meses da cirurgia realizada. Então, eles voltam a adquirir o mesmo descontrole, a mesma impulsividade que já existia antes do pré-operatório. A gente viu a reportagem da Valéria Almeida mostrando a minha queridíssima Solange, o Edu também, a luta deles. Eles falaram coisas muito importantes que vale a pena a gente rever. Vamos prestar atenção nessas frases. Olha, a Solange disse isso. Eu acho que meu problema realmente mesmo é psicológico. É muito mais da minha cabeça, porque a cabeça comanda o corpo. Eu ainda sou. Eu sou um comedor compulsivo, né? Pois então, Edu, Solange... Que compulsão é essa, doutor? A gente convidou ela para comer. Ela está aqui. Ninguém teve coragem de ficar bem nessa mesa aqui com essas cadeiras.
Onde é que ela está? O que é essa compulsão que controla tanto a nossa vida? A gente precisa levar em consideração, lembrar que há uma série de moduladores cerebrais e não cerebrais que controlam o apetite e que controlam a balança fome e saciedade. Quando a gente está falando de comedor compulsivo, a gente está falando de uma doença psiquiátrica do descontrole alimentar, que faz com que o paciente ele mantenha um padrão de repetição desse descontrole alimentar, e uma das consequências pode ser o ganho de peso e, no caso de pacientes já cirurgiados, o reganho de peso. E, na verdade, a compulsão alimentar ela pode acontecer com qualquer tipo de alimentos. Alimentos de refeições principais, como a gente está vendo aqui na mesa, alimentos bons, como carne, frango, feijão, arroz, que devem fazer parte... delícia. Mas devem fazer parte da dieta normal de qualquer um de nós. A questão da compulsão alimentar é que faz com que o paciente perca novamente o controle sobre o quanto ele vai comer. Aí é que tá. É esse o ponto. Quando você senta à mesa com outros elementos, além da própria compulsão, que fazem essa combinação. Olha só, com a ansiedade, como é que esse prato vai ser preenchido com esse macarrão delicioso? Vamos virar aqui, ó. Esse macarrão delicioso, mas com esse componente perigoso. Você está comendo com ansiedade, está comendo com depressão? Pela quantidade. Porque o macarrão delicioso pode fazer parte do dia a dia de um indivíduo que já fez a cirurgia bariátrica. Mas não deve ser somente esse alimento num padrão repetitivo e também deve-se ter cuidado sobre a quantidade que se ingere. Estudos mostram que há uma alta prevalência entre sintomas depressivos e sintomas de ansiedade de pacientes com obesidade severa que são candidatos à cirurgia bariátrica. Então isso precisa ser visto antes do processo cirúrgico para que seja adequadamente tratado, favorecendo uma boa evolução, um bom prognóstico do paciente. Eu estou pondo de forma educada aqui, a parte está falando, pode colocar, porque a gente está mostrando que as pessoas estão querendo preencher esses sentimentos que são muito grandes, valiosos. As pessoas querem preencher isso com comida, né? Na verdade, pode ser sentimentos bons ou ruins, felicidade, tristeza, ansiedade, inquietude, frustração, decepção. A questão é que o paciente ele não sabe lidar com esses sentimentos, e uma forma mais prática ou mais rápida em alguns indivíduos é preencher com alimentação, que é um padrão de muitos obesos, e particularmente aqueles que sejam obesidade que se tornam candidatos à cirurgia bariátrica, fazendo com que eles ingiram essa quantidade de alimentos, mesmo já operados e mesmo fisicamente desconfortáveis, já que o volume do estômago e uma parte do intestino já não comportaria tanta quantidade de alimentos. Está servindo, muita gente faz isso, assim, não está nem sabendo o que está fazendo, mas já está servindo, e esse é só o primeiro prato. Essa é a voracidade, é a perda de controle clássica de um portador de transtorno de compulsão alimentar. Usar a comida para preencher vazios, é isso que acontece muitas vezes. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que aconteceu com o Roberto. Ele colocou o balão gástrico. 3 meses depois, quantos quilos será que ele já conseguiu eliminar? A gente volta já. Saúde, estamos de volta. Vamos falar sobre balão gástrico, que é um balão, literalmente, que fica ocupando espaço no estômago. A gente mostrou o Roberto, ele colocou esse balão gástrico lá em Resende, no interior do Rio, em dezembro. Enfrentou as festas de fim de ano e está enfrentando a batalha. O repórter Diego Gavazzi mostra como está o Roberto agora. Quase 122 quilos, circunferência abdominal de 118 centímetros, obesidade grau 2. Esses eram os números do Roberto até o dia 21 de dezembro. Foi aí que ele colocou um balão de 700 ml no estômago, para ocupar o espaço que ficaria para a comida. Nós acompanhamos tudo. A meta, perder 30 quilos. Isso é tudo que vai ser servido durante a ceia. Mas não é realmente o que eu vou poder comer. Se passaram 3 meses, mas não foi nada fácil. A alimentação sempre foi um grande desafio para o Roberto. Ele comia muito, comia mal e não tinha hora para comer. Ele garante que depois do balão tá tudo diferente. Será que é verdade? A gente veio conferir. E não é que mudou? Prato colorido, cheio de salada. Comida leve. Leve mesmo. E tem mais. Caminhada, academia e artes marciais 5 vezes por semana. Nada mal para quem era sedentário. Acho que a satisfação pessoal que eu estou tendo, de autoestima, de
de ter mais gás para trabalhar todo dia, para prática de esportes. Ele só vai tirar o balão em junho. Até lá, tem consultas mensais com uma equipe multidisciplinar. A gente acompanhou o último encontro com a balança. Quanto será que ela vai marcar? 107 quilos e 900 gramas. Menos o peso do balão, dá 107 quilos e 200 gramas. Perdeu 14,5 quilos desde a colocação do balão. Ele chegou a eliminar, inclusive, 20 quilos e agora ele ganhou peso, né, na balança. E isso não é o melhor parâmetro, porque ele ganhou, nós tivemos a avaliação nutricional e da bioimpedância que mostrou que ele ganhou massa magra, ganhou massa muscular. E isso vai ajudá-lo muito na manutenção desse peso. A doutora explica que na fase em que o Roberto está, a circunferência abdominal é mais importante do que o peso. E a dele é de 104 centímetros, 14 a menos. O índice de massa corporal também despencou. Ele chegou aqui com IMC de 37, que é a classificação de obesidade grau 2, e hoje ele já está com IMC de 31, que ainda é obesidade, porém grau 1, já caindo para o sobrepeso, se Deus quiser, na próxima consulta. O Roberto já teve até que comprar roupa nova. Número de camisa eu perdi 2 tamanhos, de calça também 2 tamanhos, senão não dá, nem com cinto não dava para segurar mais. Quem faz as mudanças é o paciente. E ele realmente tomou essa atitude, está mudando o seu estilo de vida, né? Eu estou tendo mais vontade de trabalhar, mais vontade de fazer as coisas diárias. O meu sono melhorou muito. E eu acredito que mais 3 meses eu vou chegar aos 90 quilos. Tomara, Roberto, estamos aqui na torcida. Isso que a doutora Elaine falou, muito importante, né? Quem faz as mudanças é o paciente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existe eu falo sempre, o tratamento da obesidade é um tratamento compartilhado do paciente e do médico, cada um dando o seu melhor. Vamos entender a diferença aqui do balão para a cirurgia bariátrica. Então, supondo que essa redinha é o nosso estômago. O balão é uma questão física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, você coloca lá o balão, não vai caber tanta comida. Ele ocupa um espaço e existe uma resposta com relação a esse espaço que o paciente tem que entender. Se o paciente com o balão começa a forçar a alimentação, lembrar que o estômago, como a tua redinha, ele é dilata. Então o que acontece? Se a pessoa insiste em comer mais, o estômago vai dilatando com balão e tudo. Então esse entendimento de compartilhamento, o paciente entender o que o balão está dando para ela e ela simplesmente mudar o comportamento, como está acontecendo aqui, o resultado é um só, sucesso. E no caso da bariátrica, aí não, né? Aí a gente vai fazer uma outra demonstração aqui para entender. Corta-se uma parte do estômago e aí, claro, ele também fica menor. Agora, ele não perde essa capacidade de ser flexível. Lógico que, como você está fazendo um movimento aqui, você veja a sacola grande que mostrou era o estômago inteiro. E agora a sacola nova é um estômago pequenininho. Ele não vai perder essa elasticidade que a gente chama de complacência, capacidade de dilatar. Mas o que mais acontece nesses pacientes que voltam a engordar, como a gente viu até nas matérias, o paciente passa a comer coisas mais moles e que não precisa mastigar tanto. A pessoa acaba procurando massa, procurando pão. A gente viu até no prato da Solange. Isso, pão, né? Sempre o amigo dela no prato. Então os pacientes que são operados, eles acabam procurando alimentos mais moles e que não precisa mastigar muito. O ato de mastigar, mesmo para quem está em casa e quer emagrecer e não tem cirurgia bariátrica, mastigar ajuda a emagrecer, gente. É muito importante. O Fernando sempre perguntava isso pro doutor Alfredo, quantas vezes mastigar? Quantas mastigadas? Quantas vezes? Ele soltava aquela gargalhada e também falava uma coisa importante, que vencer a vontade dá mais prazer do que comer, né? Exatamente, né? O não, às vezes, é muito mais importante do que só hoje, né? Vamos dar uma olhada aqui, porque a gente vai entender agora, com essa capacidade de ser flexível do estômago, algumas coisas vão voltando ao normal depois da cirurgia. Uma delas é a fome, que é um instinto nosso importantíssimo para a sobrevivência, né, doutor? Sem dúvida, o que acontece no começo da cirurgia, quando a gente corta o estômago, a gente separa uma parte dele que produz um hormônio chamado grelina. A grelina, ele é o hormônio que dá fome. Esse é o único hormônio que nós conhecemos no nosso corpo que faz a gente ter aquela coisa de comer, necessidade de comer, que é diferente da vontade. Fome é a necessidade de você comer. E a gente diminui essa grelina porque a gente exclui a parte do estômago que produz esse hormônio. Esse hormônio ele é produzido em todo o intestino. O outro hormônio é o GLP-1, que ajuda na saciedade. A partir de 3 meses, o que acontece? Como a grelina é produzida em toda a parte do intestino, as outras partes do intestino, que não é o estômago que está isolado, começam a produzir de novo. Por quê? Porque a fome não pode desaparecer, senão a pessoa morre. Fome é uma necessidade fisiológica de sobrevivência. Então a fome normaliza.
Então, muitos pacientes no começo falam, doutor, eu tenho que lembrar de comer. Tem que, às vezes, a pessoa empurrar a comida, porque realmente tem que cuidar com vitaminas e nutrientes. Mas depois de 3 meses, a fome normaliza. E aí, quando eu falo assim, mas doutor, a fome aumenta? Não, ela não aumenta, ela tem que normalizar. A hora que ela aumenta, aí o doutor Alexandre tem que tem que atuar. Entra na jogada. Normalmente o aumento de fome, essa coisa que o doutor Alexandre estava falando, é exatamente isso. É depois de 1 ano e meio, 2 anos que a gente vê essas alterações. Doutor Alexandre, aí o senhor tem que controlar, né, junto com o paciente, a questão da culpa e do prazer, que é um ciclo que acaba se repetindo sempre, né? Mantendo. Não há nada de errado em a gente comer com prazer. Isso faz parte da nossa fisiologia. E aí tornaria-se a vida muito chata se a gente pudesse comer com prazer. O problema dos pacientes portadores de comer compulsivo é que a busca desse prazer mantém um ciclo de, uma vez comendo exagerado alimentos que não favoreceriam a sua perda de peso, por exemplo, levaria a uma culpa. Uma vez sentindo culpa, a sensação de fracasso, arrependimento, levaria a busca novamente pelo prazer de alimentos que não favorecem a perda de peso. Não fecha nunca. O equilíbrio não. Então a balança sempre fica desfavorável para a manutenção da perda de peso que foi conquistada, correndo o risco de reganhar esse peso. No próximo bloco você vai ver que a tuberculose não é uma doença do passado. 70 mil brasileiros por ano são atingidos por ela. E em Salvador, o tratamento tem sido feito com exames. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo com as informações agora do G1 em 1 minuto. Bom dia, tem mais informação sobre o ataque em Londres. Ontem o terrorista foi identificado como Khalid Massoud. Só que esse não era o nome verdadeiro dele, o nome que ele ganhou quando nasceu. Ele usou vários nomes diferentes, ele tinha 52 anos, se dizia professor, mas nunca trabalhou com isso. Já tinha sido investigado também anos atrás por ligação com o terrorismo. Ele foi morto pela polícia no dia do atentado, na quarta-feira. Falando de saúde, a preocupação com a febre amarela saiu aqui do Brasil e foi para fora. Por causa do surto da doença em alguns estados daqui, tem alguns países que estão exigindo que os brasileiros que forem viajar para lá tomem a vacina. Panamá, Nicarágua, Venezuela, Costa Rica, Equador e Cuba. Então, se você for para algum desses lugares, tem que tomar vacina e levar o certificado. Para terminar, uma história curiosa de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Já pensou ter um tubarão como bichinho de estimação? Então, um cara de lá fez isso. Ele tinha esse tubarão no aquário da casa dele. No começo tinha 60 centímetros e ele achou que não ia crescer. Mas aí o bichinho chegou a 1,70 m. Ele resolveu, então, voluntariamente entregar o tubarão para uma equipe de biólogos. Essa espécie está ameaçada de extinção. Só para explicar como ele fez essa entrega voluntária, ele não vai sofrer nenhum tipo de punição. Mari, Fê? Que bom que ele foi sensato, né, Mari? Até porque um bichinho de 1,70 m ali na sua banheira, digamos assim. A mulher dele chegava no tanque e falava choque, choque, todos os dias. Então, mas, Mari... É bonitinho, né? Só que não tem como, gente. É, mas é bom não mexer, né? Mari, beijo. Beijo, bom fim de semana, Mari. Pra gente, até mais. Bom, vamos falar agora de um novo método para tratar uma antiga doença. A Patrícia Nobre de Salvador mostra uma forma de tratar a tuberculose que pode ser usada em todo o Brasil. Esse é o Centro de Saúde de São Miguel Paulista. Só no mês passado foram atendidos 625 casos de tuberculose. Uma doença do passado que continua presente. Há exatamente 100 anos, o cientista Robert Koch descobriu o bacilo da tuberculose. A tuberculose foi diagnosticada no século XIX, mas já fazia vítimas há muito mais tempo por todo o mundo. A tuberculose atinge mais as pessoas subnutridas e debilitadas, o que faz com que a doença prolifere principalmente nas áreas carentes. Só no século XX, finalmente a tuberculose passou a ser tratada com antibióticos e a quantidade de vítimas diminuiu, mas ainda assusta. Este homem está com tuberculose e por isso não quer ser identificado. Fiquei muito sem reação, assim, fiquei constrangido. O diagnóstico é feito no exame de escarro. A suspeita pode ser feita já pela história clínica, de tosse prolongada, com eliminação de secreção amarelada, perda de peso, febre, sudorese noturna.
No Brasil, são 70 mil novos casos por ano, com 4.500 mortes. A cura deveria ser de 85% dos pacientes, mas é de apenas 72%. A taxa de abandono do tratamento também preocupa. 14% dos doentes começam e não terminam. O Plano Nacional para a Eliminação da Tuberculose foi feito justamente para tentar melhorar esses números, tentar resolver esses problemas que deixam o Brasil numa situação preocupante. Entre as ações propostas estão um investimento maior em pesquisas de novos medicamentos, de uma nova vacina e também a atenção maior à condição social dos pacientes. E é aí que entra como exemplo o trabalho feito aqui em Salvador no IBIT, Instituto Brasileiro para a Investigação da Tuberculose. Os pacientes fazem exames e consultas mensais, sempre com o mesmo médico, criando uma relação de proximidade e confiança. No dia das consultas, os pacientes já recebem um remédio para os próximos 30 dias. E quando alguém não aparece no dia marcado, as assistentes sociais entram em cena. Nós estamos ligando porque a Jamile não compareceu à consulta aqui com a doutora Nélia. Aconteceu algum problema? Os pacientes também recebem cesta básica. Eu acho importante, né? Para ajudar as pessoas que estão precisando. O Adilson está na metade do tratamento. E depois de tudo que aprendeu aqui, faz questão de deixar um recado. Faça o tratamento correto, não tenha preconceito, não tenha vergonha, porque você não pediu, ela apareceu, como pode acontecer com qualquer um, mas você fazendo o tratamento correto, você vai ficar bom. Tratamento correto é sempre super importante. A gente vai ver agora que o número de cirurgias bariátricas aumentou ano passado, só que não cresceu no mesmo ritmo os cuidados dos pacientes no pós-operatório. Essa é a Célia aos 45 anos. Essa é a Célia aos 57, depois da cirurgia bariátrica, também conhecida como redução de estômago. Em 12 anos, ela perdeu 43 quilos e ganhou vaidade, autoestima, qualidade de vida. Disponibilidade para trabalhar, com vontade de sair, mais animada. Mas como estava se sentindo muito bem, decidiu abandonar o tratamento. A minha memória não tá tão boa e para minha idade não era para estar assim, né? E eu tenho formigamento, dor nos ossos muito forte por perda de cálcio. É que a cirurgia bariátrica reduz em até 1/4 a capacidade do organismo absorver as vitaminas e minerais que o corpo precisa. Por isso, quem faz a redução de estômago tem que tomar para o resto da vida vitaminas. Um estudo feito pelo setor de cirurgia bariátrica do Hospital de Base de Rio Preto mostrou que apenas 15% dos pacientes que fazem redução do estômago tomam suplementação adequada. Outros 25% até tomam alguma vitamina, mas não de maneira correta. O restante, 60%, acabam não se cuidando. Essa falta de vitaminas traz várias consequências para a saúde dos pacientes, algumas bem graves. Pode afetar as funções do sistema nervoso central, pode lesar nervos, pode lesar os músculos, pode entrar em osteoporose acelerada. O número de cirurgias bariátricas no país cresceu 7% no ano passado em relação a 2015. Por mês, o Hospital de Base de Rio Preto faz em média 50 reduções. A Rosimeira operou em 2005. Ela também abandonou o tratamento depois de achar que não precisava mais. Vieram as consequências e também o arrependimento. Eu comecei a sentir dores nas pernas, cansaço, queda de cabelo, unha quebrando fácil. E aí eu procurei pelo doutor e ele falou que era para mim fazer os exames. Aí eu fiz os exames, deu tudo alterado. Levou um puxãozinho de orelha do médico e ele falou? Sim, com certeza. Ficou bravo. Questão de prestar atenção, né? Como, por exemplo, você já prestou atenção, você já reparou se a sua TV é analógica? Porque a TV analógica tem esse A aqui no alto. Vamos mostrar aqui o Azinho que aparece, olha, A de analógico, aparece. E aqui em São Paulo esse sinal vai ser desligado na próxima quarta-feira. São só 5 dias. Então aproveita o final de semana para ir atrás da antena e do conversor digital, esse kit aí, ó. E você vai assistir assim para estar com melhor imagem e melhor som. Se você tem dúvidas, entra no site da tvglobodigital.com.br.
Acabou o Bem-Estar de hoje, acabou o Bem-Estar essa semana. Obrigada, doutores, doutor Alexandre, doutor Caetano. Foi um prazer conversar com vocês nessa sexta-feira. Obrigada pela sua companhia. Se cuida, gente. Beijo.